Este vídeo apresenta somente fatos confirmados em documentos oficiais e reportagens de grandes órgãos de imprensa, como citação. No início do ano de 2008, o Rio de Janeiro vivia um período marcado por tensões constantes, envolvendo segurança pública, denúncias de abusos e debates sociais sobre o papel das forças policiais. É neste cenário que surge o desaparecimento da engenheira Patrícia Amieiro Franco, um caso que, segundo documentos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e decisões do Poder Judiciário, se transformaria em uma das investigações mais complexas e controversas do Estado. De acordo com os registros oficiais, Patrícia, então com 24 anos de idade, desapareceu após sair de uma festa na madrugada de 29 de junho de 2008. Seu veículo, um automóvel registrado em seu nome, foi localizado caído próximo ao canal da Barra da Tijuca, com marcas de impactos e perfurações posteriormente analisadas pela perícia oficial. Segundo, laudos anexados ao inquérito e citados em decisões judiciais, havia indícios de perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com base na investigação da Polícia Civil e na análise de vestígios recolhidos pela perícia técnica, apontou possíveis inconsistências na forma como a cena foi preservada e indícios de interferências externas. Em denúncias formalizadas, o órgão narrou que o veículo apresentava sinais que contrariavam a hipótese inicial de acidente, levando à reabertura de linhas investigativas e ao aprofundamento das diligências. A imprensa de grande circulação, como citado em reportagens da época, acompanhou o caso desde o início, destacando dúvidas apresentadas pela família da vítima, além de reproduzir declarações oficiais de delegados, promotores e representantes do judiciário. Os autos do processo, encaminhados posteriormente ao tribunal do júri, reforçam que o desaparecimento de Patrícia não foi tratado apenas como um sumiço, mas como possível crime envolvendo múltiplos elementos ainda não totalmente esclarecidos. A localização do automóvel de Patrícia Amieiro Franco foi um dos primeiros elementos oficialmente documentados que conduziram à investigação. Segundo registros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e documentos anexados ao inquérito, o veículo foi encontrado na manhã do dia 29 de junho de 2008, caído próximo ao canal da Barra da Tijuca, com a parte traseira voltada para a água e a dianteira apoiada na margem, em posição que os peritos classificaram como incompatível com um simples acidente de trânsito. Relatórios técnicos elaborados pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, citados posteriormente em decisões do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, indicaram que havia perfurações na lataria do automóvel compatíveis com disparos de arma de fogo. Os laudos ressaltaram que alguns impactos apresentavam trajetória horizontal, o que não seria comum em acidentes, reforçando a hipótese de intervenção externa. Além disso, documentos oficiais registraram que o porta-malas foi encontrado aberto e sem sinais de danos estruturais que justificassem sua abertura por conta da queda. Este ponto se tornou central na análise pericial, pois, segundo os peritos, seria improvável que a força do impacto ou a água tivesse provocado essa abertura espontânea. Esta inconsistência foi um dos fatores que levaram os investigadores a revisarem a hipótese inicial de acidente. A imprensa de grande circulação, com base em informações divulgadas oficialmente pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, destacou que um dos peritos responsáveis pela análise do veículo afirmou publicamente que a cena apresentava indícios de violação antes da chegada da perícia. Este relato também foi citado em reportagens e anexado posteriormente aos autos judiciais para fundamentar questionamentos sobre a preservação do local. Os primeiros documentos oficiais apontam que a cena carecia de elementos básicos de isolamento, o que dificultou a reconstrução precisa dos eventos que antecederam o desaparecimento. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a conjugação de fatores como perfurações compatíveis com disparos, posição incomum do veículo
e possível violação da cena, justificou a ampliação da investigação para linhas envolvendo ação humana e não apenas um acidente. Nos dias que se seguiram à descoberta do automóvel, a investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro passou a considerar diferentes possibilidades para explicar o desaparecimento de Patrícia Amieiro Franco. De acordo com registros oficiais presentes no inquérito e em documentos posteriormente encaminhados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, as primeiras diligências foram direcionadas para entender se havia ocorrido um acidente de trânsito, um crime violento ou uma combinação de fatores ainda desconhecida. Segundo o conteúdo descrito nos autos, a linha inicial tratava a hipótese de acidente como predominante. Entretanto, conforme os peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli avançaram na análise técnica, elementos registrados nos laudos começaram a afastar essa interpretação. As perfurações na lataria, a ausência de danos compatíveis com a queda e a posição incomum do veículo foram comunicadas oficialmente à autoridade policial, trazendo novas questões quanto à dinâmica dos acontecimentos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em suas manifestações oficiais, destacou que a coleta de vestígios no local não ocorreu de maneira ideal, apontando falhas na preservação da cena. Estes apontamentos constam em documentos formais anexados ao processo, nos quais promotores de justiça assinalaram que a falta de isolamento dificultou a obtenção de informações confiáveis sobre o que realmente ocorreu antes de o veículo ser encontrado. A família de Patrícia, conforme reproduzido em reportagens de grandes órgãos de imprensa e citado em documentos oficiais, contestou a hipótese de acidente desde os primeiros dias, relatando à Polícia Civil que a engenheira não apresentava comportamento que justificasse essa teoria e que haviam sinais materiais contraditórios. Estas declarações foram registradas formalmente e anexadas ao inquérito, fortalecendo o pedido para ampliar as linhas investigativas. A atuação oficial também incluiu buscas pelas proximidades do canal e análise de câmeras da região, procedimentos relatados em documentos da Polícia Civil. Entretanto, segundo os registros, muitas câmeras não estavam funcionando na data do desaparecimento, limitando a obtenção de imagens que pudessem auxiliar na reconstrução dos fatos. Assim, ao final das primeiras semanas, a investigação já se encontrava estruturada em múltiplas frentes, com base em elementos formais, análise pericial, oitivas registradas em delegacia, manifestações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e informações verificadas pela imprensa. O caso deixava de ser tratado como um simples desaparecimento e passava a configurar um possível crime de maior complexidade. À medida que as diligências avançavam, documentos oficiais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e manifestações posteriores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro começaram a apontar elementos que direcionaram a investigação para a possível participação de agentes públicos. Esta mudança de rumo não ocorreu de forma imediata, mas sim a partir da análise de vestígios materiais, contradições em depoimentos e conclusões apresentadas por peritos oficiais. De acordo com os registros do inquérito, um dos pontos mais relevantes surgiu quando a perícia identificou que algumas das perfurações presentes na lataria do veículo eram compatíveis com disparos de armas pertencentes a policiais militares que estavam em serviço naquela madrugada. Esta informação foi formalmente anexada ao inquérito por meio de laudos e comparações balísticas, que foram posteriormente citados em denúncias oferecidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Além dos vestígios materiais, depoimentos colhidos em delegacia apontaram inconsistências. Segundo documentos oficiais, houve relatos que não coincidiam com registros de escala de serviço, horários e relatos de rotina operacional. Estas contradições foram sublinhadas pelo Ministério Público em manifestações em que se solicitava a continuidade e o aprofundamento das investigações. Tais documentos afirmam que alguns agentes forneceram versões que, segundo a análise dos promotores,
não eram plenamente compatíveis com os fatos coletados até então. A imprensa de grande circulação, citando informações divulgadas oficialmente por órgãos investigativos, destacou declarações de um ex-delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que afirmou publicamente que a cena onde o veículo foi encontrado apresentava indícios de manipulação anterior à chegada da equipe de perícia. Esta afirmação, reproduzida em veículos jornalísticos, foi posteriormente citada pelo próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em peças oficiais como parte das justificativas para aprofundar as investigações. Outro ponto presente nos autos foi o registro de que o porta-malas do veículo mostrava sinais de possível uso no transporte de algo ou alguém, segundo interpretação pericial mencionada em documentos oficiais. Embora esta constatação não fosse conclusiva, ela reforçou a necessidade de examinar a possibilidade de um crime envolvendo agentes com acesso privilegiado ao local ou à cena após os acontecimentos. Com base nesses elementos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro formalizou pedidos para novas diligências, ampliação das oitivas e reconstituição de trajetos, marcando oficialmente a transição do caso para uma investigação que considerava de maneira consistente a hipótese de ação criminosa envolvendo agentes públicos. Com o acúmulo de elementos técnicos, depoimentos e manifestações documentadas no inquérito, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro decidiu formalizar denúncias contra 4 policiais militares que, segundo os autos, estavam em serviço na madrugada do desaparecimento de Patrícia Amieiro Franco. Esta etapa marcou oficialmente a transição da investigação administrativa e policial para a esfera judicial, consolidando a tese de que o caso não poderia ser tratado como simples acidente. Nos documentos oficiais apresentados ao Poder Judiciário, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fundamentou a denúncia em diversos pontos considerados materialmente relevantes. Entre eles estavam os laudos de confronto balístico que indicavam compatibilidade entre as munições utilizadas e as armas funcionais que estavam registradas em nome dos policiais denunciados. Os promotores destacaram que os vestígios presentes na lataria não eram compatíveis com cenários acidentais e reforçavam a hipótese de disparos direcionados. Outro elemento apontado na denúncia foi o conjunto de inconsistências nos relatos dos agentes envolvidos. De acordo com os documentos que integram a ação penal, declarações prestadas em momentos diferentes apresentavam divergências de horário, localização, justificativas operacionais e descrição de ocorrências supostamente atendidas naquela madrugada. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro observou que tais divergências, segundo os autos, dificultavam a credibilidade das versões apresentadas e justificavam a imputação de responsabilidade criminal. Os promotores também anexaram manifestações técnicas, indicando que a posição do veículo, o estado do porta-malas e os sinais de possível alteração da cena eram incompatíveis com o que seria esperado em acidentes naturais. Este ponto foi destacado como fundamental para sustentar a acusação de que houve ação humana posterior ao evento que resultou no desaparecimento de Patrícia. A imprensa de grande circulação, com base em informações divulgadas oficialmente pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, noticiou detalhadamente a apresentação das denúncias, descrevendo o conteúdo formal, a fundamentação técnica e as reações institucionais. As reportagens citavam trechos dos documentos oficiais e destacavam que os promotores afirmavam existir indícios consistentes da prática de crime por parte dos agentes denunciados. O recebimento da ação pelo Poder Judiciário marcou uma nova fase. Os autos passaram a tramitar sob competência do Tribunal do Júri, etapa prevista quando há suspeita de crime doloso contra a vida. Este encaminhamento, registrado oficialmente, reforçou o entendimento jurídico de que o desaparecimento de Patrícia Amieiro Franco poderia se enquadrar em um crime grave, cuja dinâmica ainda precisava ser completamente esclarecida. Após o recebimento da denúncia formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o caso
passou a tramitar no Poder Judiciário, sob a competência do Tribunal do Júri. Esta etapa, registrada em decisões oficiais, representou o reconhecimento judicial de que havia elementos suficientes, segundo os autos, para que os policiais denunciados fossem submetidos ao julgamento previsto para crimes dolosos contra a vida. As primeiras decisões judiciais analisaram os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, incluindo solicitações de novas diligências, reconstituições e aprofundamento pericial. Os magistrados registraram em suas decisões que os laudos balísticos, as inconsistências nos depoimentos e os elementos indicativos de possível manipulação da cena eram suficientes, naquele momento processual, para justificar a continuidade da ação penal. Os documentos também destacavam que a falta do corpo da vítima, embora relevante, não impedia o prosseguimento, desde que houvesse indícios materiais e testemunhais consistentes. Em uma das decisões de maior impacto processual, o juiz responsável pronunciou os policiais para serem julgados pelo Tribunal do Júri, ato que, segundo a legislação brasileira e conforme registrado nos autos, significa que o magistrado entendeu existir prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Esta decisão foi posteriormente mantida por colegiados de instâncias superiores, como registrado em documentos oficiais do Poder Judiciário, reforçando a solidez jurídica daquela fase processual. A imprensa de grande circulação noticiou amplamente a decisão de pronúncia, citando trechos oficiais e destacando que o Poder Judiciário havia considerado consistentes os indícios levantados ao longo da investigação. As reportagens enfatizavam que os autos continham elementos periciais e testemunhais que apontavam para a possibilidade de participação dos policiais, motivo pelo qual o caso seguiria para julgamento pelo Tribunal do Júri. Apesar do avanço processual, os documentos oficiais também evidenciam que a defesa dos policiais apresentou diversos recursos ao longo do trâmite, questionando a validade de laudos, a credibilidade de depoimentos e o entendimento jurídico aplicado. Estes recursos, conforme registrado em decisões publicadas, resultaram em interrupções, revisões e reanálises, prolongando o andamento do processo por anos. Assim, ao final dessa etapa, o caso já se encontrava solidamente inserido na esfera do Tribunal do Júri, sustentado por decisões judiciais fundamentadas e pelo entendimento institucional de que havia indícios suficientes para submeter os acusados a julgamento, mesmo diante de lacunas e complexidades inerentes ao desaparecimento da vítima. Com o caso já encaminhado ao Tribunal do Júri, iniciou-se um período marcado por intensa disputa jurídica, sustentada por recursos, contestações, pedidos de nulidade e reavaliações formais. Segundo documentos oficiais do Poder Judiciário, a defesa dos policiais denunciados ingressou com sucessivos pedidos que buscavam questionar tanto a condução da investigação quanto a validade de provas materiais e testemunhais. Estes recursos, todos devidamente registrados nos autos, contribuíram para que o andamento do processo se estendesse ao longo de muitos anos. Entre as contestações apresentadas pela defesa, os documentos judiciais destacam questionamentos sobre a metodologia utilizada nos laudos balísticos, argumentando que haveria inconsistências nas comparações realizadas entre as munições coletadas e as armas funcionais dos policiais. Tais alegações foram analisadas por magistrados e, conforme decisões publicadas, rejeitadas em diferentes momentos por entenderem que a perícia oficial apresentava fundamentação técnica suficiente para permanecer nos autos. Outro ponto frequentemente abordado nos recursos da defesa envolvia a preservação da cena onde o veículo havia sido encontrado. Nos autos, a defesa sustentava que a possibilidade de violação anterior à chegada da perícia enfraqueceria a credibilidade dos vestígios coletados. Entretanto, em manifestações oficiais, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro argumentou que a eventual manipulação da cena reforçava, e não diminuía, a suspeita de interferência externa, justificando a continuidade da ação penal.
Ao longo do processo, diferentes instâncias do Poder Judiciário analisaram pedidos que buscavam reverter a decisão de pronúncia. Segundo acórdãos oficiais, cortes superiores reafirmaram que havia indícios suficientes para manter os policiais submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo diante das tentativas de anulação dos atos processuais. A imprensa de grande circulação acompanhou de perto cada movimentação judicial, citando trechos de decisões e destacando que o caso se tornara emblemático por envolver questionamentos sobre violência institucional, responsabilidade estatal e a dificuldade histórica de elucidação de crimes que envolvem agentes públicos. Reportagens também ressaltavam que o prolongamento do processo gerava desgaste emocional na família de Patrícia, que seguia defendendo publicamente a necessidade de responsabilização dos envolvidos. De acordo com documentos oficiais mais recentes, o trâmite continuou sendo marcado por pedidos de novas diligências, oitivas adicionais e requerimentos da defesa e da acusação, transformando o caso em um processo de alta complexidade e longa duração dentro da justiça brasileira. Com o passar dos anos, o caso Patrícia Amieiro Franco continuou avançando pelas instâncias superiores do Poder Judiciário, acumulando decisões que reforçaram sua complexidade jurídica e a dificuldade de conclusão definitiva. Segundo documentos oficiais recentes, o processo passou por novas análises no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, no Superior Tribunal de Justiça, que recebeu recursos tanto da defesa quanto do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com decisões oficiais registradas pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa dos policiais denunciados apresentou pedidos questionando a admissibilidade de determinadas provas, assim como a necessidade de oitivas adicionais. Em uma das decisões mais recentes, registrada oficialmente, um ministro responsável determinou a suspensão temporária do julgamento pelo Tribunal do Júri, até que fosse apreciado um pedido relacionado à oitiva de nova testemunha solicitada pela defesa. Este tipo de suspensão, segundo consta nos autos, não anula o processo, mas paralisa, provisoriamente, sua tramitação até que o ponto questionado seja totalmente analisado pela Corte Superior. Em manifestações enviadas ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro argumentou pela manutenção do julgamento, destacando que o caso já contava com vasta documentação técnica, laudos oficiais, confrontos balísticos, depoimentos formalizados e decisões judiciais anteriores que mantiveram a pronúncia dos policiais. Segundo o órgão, os elementos reunidos, ao longo de tantos anos, justificariam o prosseguimento imediato do processo, sem novas interrupções. Estas manifestações foram devidamente anexadas ao processo e tornadas públicas, conforme determinação judicial. A imprensa nacional, citando trechos de documentos divulgados oficialmente pelos tribunais, noticiou que o Superior Tribunal de Justiça enfatizou a necessidade de analisar com profundidade os argumentos antes de liberar o julgamento para o Tribunal do Júri. As reportagens também destacaram que o caso se tornou simbólico no debate sobre desaparecimentos não solucionados, especialmente quando envolvem agentes públicos e discussões sobre preservação de cenas de crime e cadeia de custódia. Segundo os documentos judiciais mais recentes, o status atual do caso permanece em fase de análise nas instâncias superiores, aguardando decisão definitiva quanto à continuidade do julgamento. A situação revela que, mesmo após mais de uma década de investigação, diligências, perícias e disputas jurídicas, o caso continua oficialmente em aberto, sem decisão final e sem conclusão sobre a responsabilidade penal dos acusados. O caso Patrícia Amieiro Franco, pela longa duração e pela natureza das suspeitas registradas nos documentos oficiais, tornou-se objeto de amplo debate público e institucional. Segundo manifestações formais presentes nos autos e reportagens de grandes veículos de imprensa, o desaparecimento da engenheira
ultrapassou o âmbito criminal e passou a ser discutido como exemplo de desafios estruturais envolvendo preservação de cenas, cadeia de custódia, responsabilização de agentes públicos e limites da investigação estatal. Nos documentos oficiais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o órgão destacou em diferentes momentos que o caso evidenciava a necessidade de revisão de práticas operacionais e de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno e externo das forças policiais. Essas afirmações, registradas formalmente, foram citadas pela imprensa nacional, que também repercutiu análises de especialistas sobre as dificuldades históricas de elucidação de crimes que envolvem agentes do Estado. As reportagens de grande circulação destacaram que o caso gerou discussões amplas sobre a credibilidade das instituições e sobre a capacidade do sistema de justiça em lidar com casos de desaparecimento em que não há recuperação do corpo. Este ponto foi frequentemente apresentado em cobertura jornalística, sempre com base em informações fornecidas oficialmente por autoridades, decisões judiciais e pronunciamentos públicos de promotores e delegados envolvidos. Documentos judiciais também registraram manifestações da família de Patrícia, que ao longo dos anos participou de audiências, apresentou petições e fez declarações públicas reivindicando continuidade e rigor na investigação. Essas manifestações foram reproduzidas pela imprensa e, em alguns momentos, citadas por promotores e magistrados como demonstração da relevância social e humana do caso. Os autos indicam que a persistência da família foi um fator que contribuiu para manter o processo ativo, mesmo diante de anos de recursos, interrupções e revisões. Além disso, o caso passou a integrar debates acadêmicos e institucionais sobre desaparecimentos não solucionados, muitas vezes citado em análises sobre aprimoramento da perícia oficial, necessidade de protocolos padronizados e fortalecimento de mecanismos de transparência. Embora essas discussões não façam parte do processo penal em si, foram registradas em reportagens baseadas em informações de órgãos públicos e especialistas, ampliando o alcance social do tema. Assim, de acordo com documentos oficiais e reportagens amplamente reconhecidas, o caso Patrícia Amieiro Franco tornou-se mais do que um processo judicial. Transformou-se em referência nacional sobre a complexidade de investigações envolvendo agentes públicos, a importância da preservação correta de vestígios e os desafios institucionais para alcançar justiça em casos de desaparecimento. Segundo documentos oficiais mais recentes do Poder Judiciário e manifestações registradas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o caso Patrícia Amieiro Franco permanece sem desfecho conclusivo. Apesar de anos de investigação, laudos periciais, denúncias formalizadas, decisões de pronúncia e recursos apreciados por diferentes instâncias, não houve até o momento finalização do julgamento nem determinação judicial definitiva sobre os fatos que levaram ao desaparecimento da engenheira. O Superior Tribunal de Justiça, conforme registrado em decisões públicas, mantém sob análise pedidos apresentados pela defesa e pela acusação. Entre os pontos pendentes estão discussões sobre a oitiva de novas testemunhas, admissibilidade de determinadas provas e eventuais questionamentos processuais acumulados ao longo do trâmite. Enquanto essas questões não são definitivamente decididas, o julgamento pelo Tribunal do Júri permanece suspenso, prolongando o tempo sem que haja resolução final. A ausência do corpo de Patrícia continua sendo um dos principais fatores que tornam a investigação complexa. Apesar disso, os documentos oficiais ressaltam que a materialidade não se restringe ao encontro físico de restos mortais, uma vez que a legislação brasileira permite o prosseguimento de processos quando existem vestígios materiais, documentais e testemunhais suficientes, como reconhecido por decisões judiciais anteriores. Ainda assim, essa lacuna reforça a dimensão enigmática do caso. A imprensa de grande circulação destaca que o desaparecimento de Patrícia Amieiro Franco segue como um dos episódios mais emblemáticos
e não solucionados do Estado, frequentemente lembrado em debates públicos sobre responsabilidade institucional, transparência e desafios na apuração de crimes atribuídos a agentes do Estado. Reportagens baseadas em documentos oficiais assinalam que, mesmo após mais de uma década, o caso continua repercutindo na sociedade e nas discussões sobre violência estrutural, protocolos investigativos e necessidades de reforma. A família de Patrícia, segundo registros oficiais e declarações reproduzidas pela mídia, mantém a posição de que o caso não deve ser esquecido, continuando a acompanhar cada movimentação judicial. Essas manifestações, que constam nos autos e em reportagens de grande relevância nacional, reforçam que o desaparecimento permanece vivo na memória coletiva e institucional. Assim, de acordo com documentos oficiais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, despachos do Superior Tribunal de Justiça e reportagens amplamente reconhecidas, o caso Patrícia Amieiro Franco segue aberto, sem conclusão definitiva, configurando-se como um dos mais persistentes e complexos enigmas não solucionados da história recente do Estado.